Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Ludmila e eu sou professora de Ciências do 7º ano dos anos finais do ensino fundamental. Aos professores que estiverem nos assistindo, a habilidade que vamos trabalhar é avaliar como os impactos provocados por catástrofes naturais ou mudanças nos componentes físicos, biológicos ou sociais de um ecossistema afetam suas populações, podendo ameaçar ou provocar a extinção de espécies, alteração de hábitos, migração, etc., com os objetivos de reforçar os conhecimentos sobre os ecossistemas brasileiros e correlacionar aos impactos sofridos nestes ambientes. Agora é com você. Pegue o seu material escolar. Você vai precisar de caderno de ciências, lápis, borracha e um pote com tampa, vinagre e um ovo para a gente fazer um experimento ao final da aula. Agora, pegue o seu caderno, anote o nome da nossa aula de hoje, o homem e os impactos ao meio ambiente. Vamos dar alguns segundos para que você possa se organizar. Nesse tempinho, não se esqueça de organizar o seu material e também apontar a câmera de um celular para o QR Code presente na sua tela e marcar a sua presença aqui com a gente. Compreenda que, diante da enorme biodiversidade brasileira, muitas questões ambientais estão presentes no nosso país e causam prejuízo à existência desses biomas. Então, se faz necessário incentivar as pesquisas para que as pessoas, conhecendo a riqueza das nossas florestas, possam se tornar ativas na conservação destes ambientes. Agora, nós vamos conhecer quais são as principais questões ambientais que assolam o nosso país. Em um primeiro momento, vamos observar a questão do desmatamento. Desmatar significa retirar a vegetação de um local. Em boa parte dos casos, o desmatamento é causado por ações antrópicas. Aqui no Brasil, o desmatamento ocorre desde a época da colonização, quando os portugueses chegaram no Brasil e se interessaram em explorar as árvores chamadas de pau-brasil, que se situavam na Mata Atlântica brasileira. A madeira dessa árvore, com seu tom avermelhado, tinha um grande valor comercial na Europa. Essa exploração ostensiva de madeira do pau-brasil durou por muitos anos e as consequências dessa extração descontrolada são sentidas até hoje. O desmatamento causado pela extração do pau-brasil atualmente faz com que o bioma Mata Atlântica possua apenas cerca de 10% da cobertura original. Observe o mapa da cobertura vegetal da Mata Atlântica em 1500 e em 2014. A floresta amazônica e o cerrado também sofreram muito com o desmatamento que ocorreu por diversos motivos no país. O desmatamento ainda pode estar associado a queimadas, que podem ocorrer de formas naturais e em menores proporções, ou por atos ilegais praticados pelo ser humano, que ocorrem quando o agricultor sente a necessidade de limpar uma área para criar o gado ou para plantar algum tipo de espécie comercial. Nesse processo, o fogo, que em um primeiro momento era controlado, usado apenas para limpar o terreno, acaba se espalhando pela força dos ventos e causa incêndios de grandes proporções, que acabam queimando a floresta toda ao redor. Essas queimadas geralmente se espalham na época da seca. Além da questão agrícola, as queimadas também podem estar associadas ao descarte inadequado do lixo, como as guimbas de cigarro, que trazem enormes prejuízos à fauna e à flora local, que quando
não são mortas queimadas sofrem com as consequências do incêndio, como a poluição do ar pela fuligem e fumaça, que causam problemas respiratórios. A cultura de extrativismo, por exemplo, na Amazônia, é bastante presente. Como exemplos de produtos extraídos, nós temos o açaí, a borracha, vários tipos de peixe de água doce, guaraná, a castanha do Brasil. E isso também inclui plantas medicinais e plantas para a extração de óleo. No entanto, esse extrativismo sustentável ainda é pouco explorado. No Brasil, um dos problemas enfrentados hoje é a criação de projetos que sejam viáveis do ponto de vista sustentável para a extração de produtos. Alguns produtos são mais problemáticos do que outros. O açaí e a borracha, por exemplo, são extraídos anualmente. Já a pesca em excesso pode causar profundos impactos ambientais. Outra questão comum no Brasil é a biopirataria. Você sabe o que é isso? Biopirataria é a apropriação de recursos e saberes tradicionais, principalmente dos povos da floresta, utilizados na produção de fármacos e cosméticos sem que haja qualquer retorno às comunidades que vivem nos biomas. Essa questão é muito presente no bioma Amazônia. Essas empresas conseguem adquirir as patentes desses produtos e assim qualquer empresa brasileira ou estrangeira que precise usar este produto patenteado terá que pagar. Mas isso não acontece. O cupuaçu é um grande exemplo de biopirataria. Esse fruto, típico da região da Amazônia, foi patenteado no exterior. E para usá-lo, empresas brasileiras precisam pagar, retirando os possíveis lucros do Brasil. Você já ouviu falar sobre a expansão da fronteira agrícola? A expansão da fronteira agrícola ocorre quando terras agrícolas avançam sobre regiões geralmente de vegetação nativa e que ainda não eram destinadas para essa finalidade, causando o avanço do desmatamento. Em 2014, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, apontou que se a agricultura mundial continuar se expandindo na proporção que vem acontecendo, uma área do tamanho do Brasil de biomas nativos, principalmente nas florestas da América Latina, Ásia e África subsaariana, corre risco de desaparecer completamente até 2050. Para o PNUMA, isso só pode ser impedido caso práticas sustentáveis de uso de terra sejam adotadas, como, por exemplo, o rodízio de cultura e formas de produzir em menores espaços. Você acha que são só as plantas que correm perigo? Não mesmo. Outro grande problema dos biomas brasileiros é que a biodiversidade de fauna vem sendo ameaçada pela caça e a pesca sem controle. Os peixes são pescados em grande quantidade e sem respeitar o período de reprodução desses animais. Outra questão, quanto a alguns animais terrestres, é que estes acabam sendo caçados tanto para a alimentação quanto para criar como bichos de estimação. Outro problema que afeta as espécies de animais, tanto aquáticos quanto terrestres, é o fato de algumas espécies serem consideradas perigosas para os seres humanos. E por isso esses animais são caçados e mortos em larga escala, que ocorre com espécies como jacarés, onças, lobo-guará, entre outras. Outra questão que podemos destacar é a erosão. Ela prejudica fortemente a fertilidade do solo. Trata-se de um processo natural que provoca o desgaste do solo pela remoção das camadas superficiais. Pode ser provocada pela chuva, pela força e vazão das águas dos rios, pelo vento e até mesmo pelo gelo, que são essas as principais causas de erosão. Vamos entender um pouco mais sobre a erosão. Quando chove muito forte, formam-se enxurradas que arrastam aquela camada mais da superfície do solo. Esse fenômeno é particularmente prejudicial em regiões que não estão cobertas por vegetação, principalmente em casos em que ocorreu previamente o desmatamento, como em áreas de pasto, por exemplo. A água acaba levando parte desse solo. A erosão também pode ocorrer devido ao movimento intenso das águas de um rio. A correnteza acaba arrastando o solo das margens,
principalmente quando estas margens estão sem a cobertura vegetal natural. O assoreamento reduz a vazão dos rios e torna a água mais turva. Essa água mais turva pode acabar dificultando a passagem de luz, impedindo a fotossíntese das algas e plantas aquáticas do local, diminuindo assim a quantidade de gás oxigênio dissolvido na água, que é necessário para a sobrevivência das próprias algas, plantas e dos peixes e outros seres vivos que vivem nessas águas. Esse processo de assoreamento também pode causar o desaparecimento de rios, lagos e, assim, por consequência, das comunidades de organismos que vivem e dependem deles. A erosão pode ser intensificada pela ação humana, por exemplo, pela agricultura, quando é praticada sem os devidos cuidados, gerando desmatamento. Ela pode causar também a retirada da mata das margens dos rios, a mata ciliar, que seria essa mata que protege as margens. Uma maneira de amenizar esse processo é realizar o plantio de mudas nas margens e nascentes dos rios, para amenizar o impacto da erosão. Outra questão que ameaça os biomas brasileiros é a desertificação. Ela ocorre a partir do desmatamento, queimadas, mineração e também pelas variações climáticas. A desertificação ocorre quando o solo permanece exposto por muito tempo. Assim, pode ocorrer a perda total de sua camada fértil, tornando a área completamente improdutiva. Esse processo ocorre principalmente em regiões onde há pouca chuva e o solo é arenoso, que dificulta a retenção de água. O bioma brasileiro que mais sofre com essa questão é a Caatinga, por suas características naturais de solo. Existem regiões na Caatinga em que o processo de desertificação tem alcançado níveis que podem se tornar irreversíveis. Para diminuir a desertificação, nós devemos eliminar as práticas de agricultura que causam erosão, além de reduzir o desmatamento para a prática de agricultura e da pecuária, além de evitar queimadas e evitar o uso prolongado de agrotóxicos, que causam o envenenamento deste solo, diminuir a poluição que torna o solo infértil e evitar a salinização, ou seja, o acúmulo de sais no solo. O dia 17 de junho é conhecido como Dia Mundial de Combate à Desertificação. Outra questão que ameaça os biomas brasileiros atualmente é a introdução de espécies exóticas ou invasoras. Todas as espécies de seres vivos têm uma distribuição geográfica, ou seja, um lugar de onde são naturalmente encontradas. Isso é estudado pela biogeografia. No entanto, essas populações podem acabar sendo levadas de um lugar para o outro intencionalmente ou de maneira acidental. E assim, ao se estabelecerem em novos destinos, essas espécies são chamadas de espécies exóticas. Mas quando uma espécie exótica passa a ter efeito negativo sobre o ambiente, como, por exemplo, competir com as espécies nativas por recursos, ela passa a se chamar espécie invasora, como é o exemplo do javali e do caramujo africano. A grande questão é que essas espécies, por muitas vezes, não possuírem predadores naturais, acabam ganhando vantagens em relação às espécies nativas na competição por estes recursos naturais, causando até mesmo a extinção das espécies nativas. Outra questão que traz ameaças aos ecossistemas brasileiros é a destinação inadequada dos resíduos sólidos, mais conhecido como descarte inadequado do lixo. Quando o lixo acumulado a céu aberto forma uma área gigantesca sem nenhum tratamento ou cuidado que podem causar a poluição do solo. Águas superficiais e subterrâneas pelo chorume, que é um líquido tóxico produzido a partir da degradação da matéria orgânica presente no lixo. Também pode ocorrer a poluição do ar pelo gás metano, além de atrair insetos e animais vetores de doenças, como ratos, mosquitos e moscas. O lixo também causa problemas no meio aquático, pois muitos animais morrem por se alimentar de resíduos sólidos e não conseguirem fazer a digestão desses materiais, por exemplo.
Essa questão passa além da conscientização da população, pela necessidade também de incentivo da coleta seletiva e descarte adequado em aterros sanitários, por exemplo. Podemos destacar a poluição do ar. A alta concentração de gases do efeito estufa presentes na atmosfera, como o dióxido de carbono, está intimamente ligada à descalcificação de recifes de corais nos oceanos. Cerca de 30% do gás carbônico dissolvido nos oceanos é emitido pela ação do ser humano. Esse gás, quando dissolvido na água do mar, reage e forma um ácido carbônico, liberando íons de carbonato e H+, que tornam o oceano mais ácido. E isso acaba dissolvendo o carbonato de cálcio do esqueleto dos corais. Essa é uma das sérias consequências das mudanças climáticas. Veremos um pouco mais na hora do experimento. Mas, professora, existem maneiras do ser humano cuidar do meio ambiente? Vamos entender um pouco mais sobre isso agora. Uma maneira eficaz de proteger os nossos ecossistemas é incentivar o ecoturismo, ou turismo ecológico. A ideia aqui é levar a população para fazer trilhas ou se hospedar em reservas ambientais, para que dessa forma, conhecendo os ambientes e a biodiversidade, as pessoas desejem proteger estes ecossistemas. Outra maneira de proteger os nossos ecossistemas é incentivar a educação ambiental, ou seja, fazer com que os indivíduos e as coletividades, compreendendo a natureza complexa, tanto do meio ambiente natural, como do criado pelo ser humano, adquiram conhecimentos e comportamentos que os permitam participar de forma responsável e eficaz da preservação e criar soluções para os problemas ambientais. Agora é hora do nosso experimento. Vamos usar o pote, o vinagre e o ovo. Este experimento apenas simula o ambiente natural. O ácido acético do vinagre não é o mesmo ácido formado no mar, mas ambos agem de maneira parecida, causando a descalcificação. No mar, isso traz graves prejuízos aos recifes de corais, que são habitats considerados berçários para inúmeras espécies marinhas, que infelizmente podem desaparecer por culpa nossa, caso não criemos maneiras eficientes de parar de emitir os gases do efeito estufa. Então vamos lá. Vamos encher o pote com o vinagre para simular a acidez do oceano. Em seguida, vamos colocar o ovo e deixar por cerca de 72 horas, ou seja, 3 dias. E aí, então, nós podemos ver como vai ficar o ovo. Esse aqui é o resultado do experimento após o 3º dia. Veja só como fica o ovo, em comparação com o ovo que acabamos de colocar. Olha como a casca dele descalcificou completamente, perdeu a rigidez. Observe. E aí, vocês gostaram do experimento? Refaça este experimento e filme ou fotografe e envie para nós pelo QR Code que está presente na sua tela. Eu também quero saber se você deixou sua presença registrada conosco. Não esqueçam de fazer a leitura do QR Code aqui na sua telinha e marcar sua presença com a gente. Bom, pessoal, nossa aula chegou ao fim. Mas não fique triste. Vamos rever alguns dos principais conteúdos que trabalhamos hoje. Os impactos causados pelo desmatamento, queimadas, biopirataria, extrativismo e descarte inadequado do lixo, poluição do ar e a erosão. Nós vimos também algumas ações humanas que podem minimizar esses impactos aos ambientes, como a promoção de pesquisas, o ecoturismo, coleta seletiva, entre outros. Agora nossa aula acabou mesmo,
Lembre-se que mesmo os distantes estamos juntos. Tchau, tchau!